Vamos todos agora, reunidos em pensamentos, vamos elevando o nosso pensamento até o nosso Criador. Vamos imaginar que da nossa cabeça sai um fiozinho e que está nos ligando ao alto, ao plano espiritual. E assim, como numa tomada, conectados que estamos, nós vamos pedindo por nossa alma, para que tudo que eu vou ler hoje seja assimilado por todos e, principalmente, seja colocado em prática todas as lições que a gente vai ler hoje e que a gente possa compreender tudo o que vai ser explicado. Vamos agradecer pelo nosso dia, agradecer ao nosso Criador por ter Ele permitido estarmos todos nós juntos e unidos agora. Nessa perfeita harmonia que estamos entre o plano espiritual e os nossos corações entrelaçados em muita fé e muito amor, nós vamos se unir lá ao nosso amigo, ao Carlos, aquele que faz sempre a prece do final dos nossos trabalhos, pedindo pela família do genro dele, que conforme ele avisou, estão todos com Covid. Que possamos, todos juntos, pedir pela misericórdia de Deus, para que Ele olhe por essas pessoas, para que elas possam ter a cura dessa enfermidade que tanto está judiando de todos nós. E assim como elas, a todos, no mundo inteiro, que a nossa vibração de amor chegue até todos. Pedindo permissão ao plano espiritual para iniciarmos assim a nossa conversa da noite de hoje, nós vamos iniciar o capítulo 7, que é o mundo espiritual. Então, como eu digo para todos sempre, essa aula é exatamente um curso básico do Espiritismo, né? Nós estamos, assim, gatinhando no beabá do Espiritismo. Tudo isso que eu vou falar para vocês, tem muito mais coisas para a gente estudar, para a gente se aprofundar e para a gente saber. Isso são pinceladas, para ter uma noção. Capítulo 7, o mundo espiritual. Esferas espirituais. As esferas espirituais são as diversas subdivisões vibratórias do mundo dos espíritos. Estão para a vida extrafísica, assim como os continentes e os países estão para o mundo físico. Os antigos já aceitavam a ideia da existência de muitos céus superpostos de maneira sólida e transparente, formando esferas concêntricas e tendo a Terra por centro. Essa ideia foi a de todas as teogonias. Teogonias é nascimento de deuses. Faziam do céu os diversos degraus da bem-aventurança. O último deles era abrigo da suprema felicidade. Segundo a opinião mais comum, havia 7 céus, e daí a expressão estar no 7º céu, para exprimir perfeita felicidade. Os muçulmanos admitem 9 céus, em cada um dos quais se aumenta a felicidade dos crentes. A teologia cristã reconhece 3 céus, e conforme essa crença que se diz que Paulo foi alçado ao 3º céu. A obra kardeciana, pelo fato de ser muito mais de síntese do que de análise, ocupou-se pouco com o exame do mundo dos espíritos. Estudando as diversas obras do codificador, notamos que os espíritos foram muito econômicos em informações a respeito de seu mundo. Foi a partir de 1943, com o livro Nosso Lar, de autoria mediúnica do espírito André Luiz, pelas mãos de Chico Xavier, que nós passamos a compreender com maior profundidade as regiões extrafísicas. Sabemos hoje que o mundo dos espíritos é subdividido em várias faixas vibratórias concêntricas, tendo a Terra
como centro geométrico. A atmosfera espiritual das diversas esferas será tanto mais pura e eterizada quanto mais afastadas da crosta elas estiverem. Os espíritos de maior luminosidade habitarão naturalmente as esferas mais afastadas, embora tenham livre trânsito entre elas e, com frequência, visitem as esferas inferiores em tarefas regenerativas e esclarecedoras. Em cada esfera, o solo tem consistência material e acima se vê o céu e o sol. Diversas cidadelas espirituais, postos de socorro ou instituições hospitalares estão distribuídas nas diversas esferas, abrigando espíritos em condições evolutivas semelhantes. André Luiz dá o nome de umbral às 3 primeiras esferas, contadas a partir da crosta, e, segundo este autor, a região umbralina é habitada por espíritos que ainda necessitam reencarnarem no planeta Terra, comprometido que estão com vida nesta ordem. Sobre o umbral, André Luiz, em Nosso Lar, dá o seguinte depoimento: é a zona obscura de quantos no mundo não se resolveram atravessar as portas dos deveres sagrados, demorando-se no vale da indecisão ou no pântano dos erros numerosos. Funciona como região de esgotamento de resíduos mentais. Pelo pensamento, os homens encontram no umbral os companheiros que afinam com as tendências de cada um. Cada espírito permanece lá o tempo que se faça necessário. Informa também André Luiz que os espíritos que estão nas esferas superiores podem transitar pelas esferas que lhe estão abaixo, mas os espíritos que estão nas esferas inferiores não podem, sozinhos, passar para os superiores. A gente hoje fala um pouquinho sobre esse mundo, os mundos espirituais, né? O mundo espiritual. A gente falou um pouco atrás sobre nosso planeta, sobre a matéria. A gente viu o perispírito. Agora a gente vê os mundos da onde a gente veio e para onde a gente vai, né? Aí ele comenta, e aí a gente vê que no a obra de Kardec e muito de Chico, e para ilustrar bem o que a gente vai falar hoje, também fica a dica para a gente ler, né, o livro Nosso Lar, ou até o filme assistir. E eles vêm falar o que divide, como que é feito essa classificação de mundos, né, dos mundos. É feito pela escala, essa escala é feita pela vibração, né? Então, mundos, não há um salto, um espírito sai de um mundo e vai para um outro superior, né? Esses mundos também têm a escala, né, vibratória. Então, cada mundo, o núcleo a gente está mais denso, uma vibração mais densa, e depois vai, quanto mais elevado, né, mais aquela vibração, menos materializado, né? Então, o que classifica? Quantos mundos, quantos céus são, né? Quantos mundos? São vários. O que vai determinar são faixas vibratórias. E aí também comenta, né, para a gente entender e como que né, espíritos superiores conseguem vir para mundos inferiores, né? Espíritos inferiores não conseguem alcançar mundos superiores sem que o espírito tenha evoluído à condição de habitar mundos superiores, né? Então, a ajuda sempre vem do mais alto, sempre do superior. Então, o superior pode habitar, transitar em mundos inferiores. E aí a gente vê que ele comenta também, não é só, né, nessa escala a gente pensar o que os espíritos comentam, o que está próximo à nossa visão, à nossa crosta terrestre, né? O que é mais habitual a gente ver. Os mundos superiores, ainda superiores a nós, próximo a nós. A mais adiante, ainda os espíritos não nos revelam, porque a nossa condição de inferioridade e compreensão é pouca, então
não é nos revelado muito de lá, é mais próximo a nós, né? Mais parecido a nós. E ainda mais próximo a nós não é só essa superioridade, tem as zonas umbralinas, né? Então, que a gente vê que são zonas mais escuras, também ela é por vibração, então o que leva um espírito a um mundo um pouquinho superior e um mundo um pouquinho inferior, né? Isso são é a nossa passagem, é o como que a gente aproveita a nossa experiência na encarnado, porque quando a gente desencarna, a gente vai para o mundo espiritual. Qual que é esse mundo espiritual que a gente vai? Não é muito diferente do que a gente está, só que a gente vai entrar num mundo que nem hoje a gente é colocado nesse planeta com diversos espíritos, e isso para a gente ir aprendendo. O espírito, o desencarnado, ele vai aonde? Aonde está a sua vibração, né? Que mundo que eu vou habitar? É ou como que você aproveitou a sua experiência na matéria, né? Então aí também tem os mundos inferiores, tem o umbral, e o que vai me levar ou levar esse espírito ao mundo ou ao umbral é a sua faixa vibratória, é o como que você aproveitou, né, ou não aproveitou, né, a sua passagem aqui. Então, que uso que você fez dessa passagem aqui é um direcionamento que a gente tem para o mundo espiritual. E no mundo espiritual a gente vê que tem essa escala, tanto para cima quanto para baixo. O que vai me colocar nela vai ser a minha faixa vibratória, que aquele mundo espiritual vai estar vibrando a mesma frequência, né? O mesmo pensamento que eu fiz, o que leva também a um umbral, né? Então, nem no filme ilustra bem que André Luiz não entendia por que ele estava no umbral, né? Ele fez um abuso, né? De uso de álcool, de bebida, de cigarro, e acabou sendo um suicida. Ele, como entender que eu estou num umbral e eu sou um suicida? Um suicida inconsciente, né? Então, eles inconscientemente fez um mau uso dos vícios, né? Teve vícios, e isso levou ao encurtamento, né, do uso da matéria, do corpo físico, né? Então, é um suicídio inconsciente. Estava num umbral, e até entender que a passagem que ele teve, né, mesmo sendo André Luiz, uma pessoa com a sua passagem um pouquinho de bastante conhecimento, nessa parte ele não teve, né, um cuidado, e aí ele foi levado, e aí até entender que ele teve uma passagem, uma oportunidade, e fez um uso né, um abuso do que ele não podia, e se encurtou a sua passagem aqui na Terra. Então, como que a gente tem uma passagem na matéria, e na passagem na Terra, a gente também torna esses mundos. Então, a gente tem um maior entendimento, e ajuda bastante o filme, a leitura do livro Nosso Lar também, de a gente perceber que tem a escala e conforme vibração, né? E aí a gente se direciona a esses mundos espirituais, né? E é isso, né? E aí, uma outra coisinha que até ilustrava no começo, o que eu gosto de pensar bastante, que a gente vê que o núcleo, né, do mundo, dos mundos mais inferiores, está sempre aí, ó, é o núcleo, né? Está sempre ali no meio, a esferinha. Em volta, a gente vai expandindo, e tem sempre os mundos superiores, né, com essa expansão, sempre em volta, né? A gente, no mundo materialista que a gente some, a periferia, né, aqueles que precisam um pouco mais, sempre está na periferia, né? E a gente vê que no mundo espiritual, no mundo que a gente vive, né, e é rodeado pelo mundo superior, o nosso entorno, quanto mais expansivo, mais, né, superior, né? Então, o que precisa mais está sempre acolhido pelo plano maior, né? Sempre na escala, sempre o superior está abraçando o inferior, né? Então eu gosto sempre dessa ideia, né?
quer expandir, quer crescer, é sempre, né, essa expansão. E sempre protegido, e quanto mais expandido, mais conhecimento, mais um mundo superior à nossa volta, né? Sempre amparado pelo mundo superior. É isso. Se a Sônia tiver alguma colocação Não, dessa parte. assim, não, é só assim, o meu pensamento. Nós somos sempre ligados aos nossos pensamentos. Onde nós estamos, aonde está o nosso pensamento. Se nós estamos com vibrações de amor, estaremos numa esfera de amor. Se nós estivermos com pensamentos de ciúme, de vingança, de raiva, é ali que nós vamos estar. E quando nós desencarnamos, é a mesma coisa. Nós não se modificamos porque nós desencarnamos. Nós continuamos exatamente iguais, desde que estejamos com esses pensamentos. Então, o inferno, o umbral, existe na nossa mente. Nós vamos estar ligados a pessoas que têm o mesmo pensamento que o nosso. Se for de amor, de fraternidade, nós estaremos lá. Se for de raiva, de vingança, de ódio, nós estaremos junto com todas essas pessoas que pensam igual. Isso é muito simples. Os espíritos superiores têm livre acesso a descer, porque é a mesma coisa. Se eu estiver numa faculdade, eu posso sentar numa classe do primário, assistir a aula, estar ali, entender tudo. Se for ao contrário, uma criança da 4ª série jamais vai poder assistir uma aula da faculdade. Ela não tem conhecimento. Lá, depois de desencarnar, é a mesma coisa. É tudo igual, nada muda. Então, nós estamos aonde estão os nossos pensamentos. Isto é muito importante. Isso não precisa ser a doutrina espírita, a evangélica, a católica, a messiânica. Você não precisa estar ligado à religião espírita para que você esteja num grau desse. É para qualquer pessoa, dependendo dos seus pensamentos. Então, o importante é a gente estar sempre com bons pensamentos, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho das colônias espirituais. Os livros de André Luiz dão-nos informações detalhadas a respeito da vida nas 3 primeiras esferas espirituais. Segundo ele, estas faixas vibratórias são formadas de inúmeras cidadelas espirituais, umas maiores, outras menores, onde se reúnem espíritos em condições evolutivas semelhantes. As condições da sociabilidade das esferas mais purificadas nos são totalmente desconhecidas. No entanto, nas regiões mais próximas da crosta, desenvolve-se de maneira semelhante. Você quer que eu pare aqui ou continuo na habitação? Pode continuar aí e ler a habitação. Tá. Então, vamos ler a habitação. A semelhança com que existe na Terra. No plano extrafísico, vamos identificar casas, hospitais, escolas, templos e etc. Ernesto Bozano, no livro A Crise da Morte, afirma que a paisagem astral se compõe de 2 séries de objetivações do pensamento. A primeira é permanente e imutável, por ser objetivação do pensamento e da vontade de entidades espirituais muito elevadas, prepostas os governos das esferas espirituais. A outra é, ao contrário, transitória e muito mutável. Seria a objetivação do pensamento de cada entidade desencarnada, criadora do seu próprio meio imediato. Examinando o pensamento deste autor, podemos aceitar que as construções das colônias espirituais enquadram-se na primeira série, enquanto a paisagem das regiões umbralinas pertencem à segunda. Aí a gente já vê que são, né, colônias, e o que a gente tinha comentado há pouco, né? São várias, são as colônias, né?
espirituais, e elas são semelhantes ao que a gente tem no plano, né, físico aqui no plano na Terra. O porquê que é bem semelhante, né? Porque como a gente já havia dito, isso é feito por pensamento, vibração. Mas essas colônias são, né, construções, são organizadas, tomando responsabilidade de espíritos superiores, né? E semelhante ao que a gente tem na Terra, sim, né? Em muitas partes. Porque se a gente pensar que nós espíritos estamos em evolução, o nosso planeta Terra, ele também está em processo de evolução. Da onde que a gente, né, tira a intuição, tira as ideias de melhorar o planeta, de melhorar o ser humano, né? Quantas coisas hoje a gente tem no nosso planeta que a gente não tinha há décadas atrás. Da onde que veio essa inspiração de melhorar a sociedade, de melhorar o meio que a gente vive, né? Da onde que a gente tira? De um plano superior, né? Por que que é tão parecido, é semelhante até? Porque também a evolução ela não vai dar um salto, né? Você sai de um estágio, de um espírito, né? De um estágio evolutivo e já vai para um mundo muito superior, né? Imagine, né? Encontrar e aí tirar um espírito de um nível evolutivo e jogar lá num bem superior. Olha a dificuldade de adaptação, né? Não há salto na evolução. Então, por isso que é essa semelhança com que a gente tem na Terra. E a semelhança, como a gente já havia comentado, também é umbralina, mas que são, né, criadas, mantidas por pensamentos de espíritos ainda bem inferiorizados, né? E, né, a espiritualidade maior sempre respeitando, deixa a distância, porque sabe que tudo ainda é necessário, né? Então, só essa... Vestuário. Agora, desculpa interromper. Vó, temos 10 minutinhos. Se quiser ler o vestuário, não sei. Eu vou ler o vestuário, aí ele comenta depois, tá? Porque é curtinho. Vestuário. A apresentação externa dos espíritos depende de sua força mental e de seu desejo, pois eles são capazes de modificarem a sua aparência por um processo denominado edioplastia. Edioplastia quer dizer ação do pensamento sobre a matéria, tá? Nem todos os espíritos, no entanto, têm condições evolutivas suficientes para plasmarem suas vestes perispirituais, donde a necessidade de roupas confeccionadas por especialistas na área. André Luiz, em Nosso Lar, mostra departamentos reservados a esta tarefa. Quer que eu leia a alimentação e você depois compôs as duas? Acho que é mais fácil, né? Senão não vai dar tempo. Tá. Alimentação. Nem todos os espíritos são capazes de retirar do fluido cósmico universal a energia reparadora para suas células. Daí, a necessidade dos espíritos materializados alimentarem-se de recursos energéticos mais consistentes. Por esse motivo, observam-se no mundo espiritual alimentos à base de suco, sopas e frutas. Ainda bem que vai ter sopinha. Se você quiser voltar depois, a gente sai e volta. Não, acho que deve ter uns 5 minutos, ainda dá, sim. Então, se a gente pensar no... 8 minutos ainda, dá para explicar. Ah, então dá tempo. Dá. Então, vamos lá. Se a gente pensar, a gente está falando de mundo espiritual, né? Então, a gente pensa nas vestes, né? Se a gente pensar como que é essas vestes, tem a necessidade? Tem, né? Como que são feitas essas vestes? Espírito superior já tem o domínio, né? A gente falou de perispírito, né, aulas passadas, desse domínio da matéria. Então, espírito mais evoluído, ele se apresenta, ele consegue, o pensamento dele já está elevado, então ele consegue plasmar, né, as suas vestes, né? E aí a gente vê que a gente está no mundo espiritual e aí a gente tem as duas, né, as duas pontas, espíritos que são mais elevados e os menos elevados. O que acontece com os menos elevados? O pensamento dele
né, a vibração dele está tão ainda, né, primitiva, que as roupas às vezes estão, né, o pensamento de roupas rasgadas, de mulambento, essas coisas, como que eles, né, são tratados, são vestidos, como que vai? Ele não tem condição de domínio, né, ainda para uma veste melhor. Então ele já comenta, os espíritos superiores cuida da veste, vai dando a ele vestimentas, né, melhores para que eles se vistam melhor. Alimentação. Tem a alimentação, que a gente viu que o plano, ainda plano superior, e não é uma superioridade que a espiritualidade nos apresenta, 3 níveis, né? Ainda há necessidade de alimentação para muitos espíritos, né? Meio que essa passagem do espírito que está na Terra para a espiritualidade, essa necessidade da alimentação ainda, né? Ele ainda tem aquele, né? Ainda tem a necessidade de alimentar o que não é o corpo, mas é um perispírito, mas ele tem aquela sensação de corpo que ele, né, passou pela matéria, então ele ainda tem essa, né, tem a fraqueza de pensamento que ainda leva achando que tem que fortalecer o corpo, então essa necessidade da alimentação, mas no plano espiritual, como ainda tem matéria, mas a matéria mais sutil, então por isso que uma alimentação mais leve, né? É isso. Quer colocar alguma coisinha, Sônia? Não, certo, tudo bem. É ótimo. Então, vamos para essa daqui. Depois a gente volta no transporte. Ok. Até já.